Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar a função polinomial do segundo grau. Dá-se o nome de função polinomial do segundo grau ou função quadrática a toda a função f de reais para reais, da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a pertencente a r, b pertencente a r, c pertencente a r e a diferente de zero. As constantes a e c recebem o nome de coeficiente dominante e termo independente, respectivamente. Professor, por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, zero vezes qualquer número vai dar zero. E ela vai deixar de ser uma função do segundo grau e vai ser uma função do primeiro grau. Professor, por que recebe o nome de coeficiente dominante? Por esse motivo. Porque ele domina, ele é que indica o grau da função, tá? E o C, termo independente, porque não depende de ninguém. O termo independente, graficamente, é onde o gráfico, no caso, como é uma função do segundo grau, é por onde a parábola vai cortar o eixo Y. Sempre o termo independente de qualquer função é por onde o gráfico corta o eixo Y. Joinha. Exemplo. Na tabela a seguir, temos a distância d em centímetros em função do tempo t em segundos, que um objeto percorre ao descer o plano inclinado. Então, na tabela, a primeira linha é referente ao tempo, a segunda linha é referente à distância. Assim, a distância d em função do tempo t é dada pela função quadrática dt igual a t ao quadrado mais bt mais c, sendo a, b e c constantes reais. Nessas condições, determine a distância d quando t for igual a 5 segundos. Gente, ele quer que eu encontre a distância quando o tempo for igual a 5 segundos. Para isso, eu primeiro preciso encontrar o valor de a, o valor de b e o valor de c, para encontrar a função dt. Antes de começar a resolver a questão, eu quero que vocês comparem a função f de x com a função dt. Se vocês prestarem bem atenção, o x está sendo substituído pelo t. Não tem nenhum problema. Até porque aqui na função dt, ele diz que a distância está em função do tempo. Então, as duas grandezas envolvidas para esse exemplo é distância e tempo. Eu preciso encontrar a constante A, a constante B e a constante C. Três constantes. Então, eu preciso de 3 pontos. Nós já vimos antes que, se eu tenho duas constantes, eu preciso de 2 pontos para poder encontrar essas duas constantes. Se eu tenho 3 constantes, eu preciso de 3 pontos. Se eu tenho 4 constantes, eu vou precisar de 4 pontos. E assim sucessivamente. Então, meu ponto, a partir dessa ordem aqui, o x, na verdade, aqui está sendo substituído pelo t. Então, vai ficar, o meu primeiro ponto vai ser 0 e 0, meu segundo ponto, 1 e 32, meu terceiro ponto, 2 e 128. Nós vamos pegar esses 3 pontos e vamos substituir na função dt. Por que nós vamos substituir? Porque o gráfico passa sobre esses pontos. Portanto, esses pontos são soluções da função. Então, eu posso substituir. Então, vou para a função dt. Quem é dt? Y. No primeiro ponto, quem é y? 0. Quem é t? 0. Então, onde tiver y, eu vou colocar 0. E onde tiver t, eu vou colocar 0. Agora, 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes a dá 0. 0 vezes b dá 0. O que significa dizer que c é igual a 0. Já encontrei o valor de uma constante. Vou agora para o segundo ponto. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir na função. Quem é y? 32. Quem é t? 1. Vamos substituir. Então, agora eu vou resolver 1 ao quadrado, 1. 1 vezes a, a. 1 vezes b, b. E eu já posso substituir. Onde tiver c, eu posso colocar quem? 0. Agora, 1 vezes a dá a. Então, eu posso escrever assim. 32 é igual a A mais B. Joinha, eu tenho aí uma equação do primeiro grau com 2 valores desconhecidos. Se eu quiser, eu já posso até inverter.
Lembre que uma equação, gente, é uma balança de dois pratos. Se eu tirar o que está no primeiro prato e tirar o que está no segundo prato, a balança continua equilibrada. Se eu inverter os pesos e colocar de novo, ela continua equilibrada. Agora, eu vou substituir o terceiro ponto. Onde tiver T, eu vou substituir por 2. E onde tiver DT, eu vou substituir por 128. Aqui no primeiro membro já está tudo resolvido. Vamos para o segundo. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes B, B. C é 0. 4 vezes A, 4A. 2 vezes B, 2B. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com o ponto 2, com a equação 2. Vou inverter os lados. 4A mais 2B igual a 128. Nessa equação, na equação 3, dá para a gente simplificar ela toda por 2. Dá para dividir todos os três termos dessa equação por 2. Vai ficar 2A mais B igual a 64. Então, a equação 2 e a equação 1 formou um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, vamos resolver esse sistema. Lembrando que eu posso resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Aqui nós vamos resolver pelo método da adição. O método da adição consiste em adicionar as duas equações e encontrar uma terceira equação. E essa terceira equação tem que ficar apenas com um valor desconhecido. Passar o traço da adição, vai ficar 1A mais 2A, 3A. 1B mais 1B, 2B. 32 mais 64, 96. Essa equação tem dois valores conhecidos. Eu não tenho como resolver uma equação com dois valores conhecidos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos achar um sistema equivalente a esse. Para achar esse sistema equivalente, primeiro eu tenho que escolher qual valor eu vou cancelar. Nesse sistema, eu escolhi B. Então, como eu escolhi B, eu vou para a equação 3, eu vou pegar o número, o valor absoluto que está multiplicando B, é 1. E vou colocar multiplicando na equação 2. Vou agora para a equação 2, vou pegar o valor absoluto do número que está multiplicando B e vou multiplicar a equação 2. Como esses dois sinais são iguais, significa dizer que esses dois números não podem ser positivos. Tem que ficar um positivo e um negativo. Eu escolhi o primeiro número. Agora, vamos multiplicar as duas equações por esses números. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 1 vezes 32, menos 32. 1 vezes 2A, 2A. 1 vezes 1B, 1B. 1 vezes 64, 64. E nós temos o nosso sistema equivalente. Passo o traço da adição e vou adicionar. Menos B mais 2A vai dar A. Menos B mais B, cancela, dá 0. Menos 32 mais 64, 32. Encontrei o meu segundo valor. Agora, eu escolho qualquer uma das duas equações e substituo. Eu escolhi a equação 3. Onde tiver A na equação 3, eu vou substituir por 32. Aqui no primeiro membro, eu tenho uma multiplicação e uma adição. Resolve primeiro a multiplicação. 2 vezes 32, 64. E o que eu não estou resolvendo, repete. Eu não tenho como adicionar 64 com B. Eu quero encontrar o valor de B, então eu tenho que deixar B sozinho. O 64 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, B igual a 0. Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B, encontrei o valor de C. Vou agora montar a função dt. A gente sabe que dt é igual a AT ao quadrado mais BT mais C. Onde tiver A, eu vou substituir por 32. Onde tiver B, eu vou substituir por 0. E onde tiver C, por 0. Então, minha função dt é igual a 32t ao quadrado. Vamos agora encontrar a distância quando o tempo for igual a 5 segundos. Então, onde tiver t, eu vou colocar 5. Vai ficar d5 é igual a 32 vezes 5 ao quadrado. Eu tenho aqui uma multiplicação e uma potenciação. Resolve primeiro a potenciação. 5 ao quadrado, 25. Então, d5 é igual a 32 vezes 5. d5 é igual a 800 centímetros. Joinha.